Vamos dar continuidade da aula de religião dessa semana. E procure se inscrever no canal de religião da Igreja Imaculada Coração de Maria e da escola, no Centro Educacional Maria Imaculada. E quem procura também divulgar, fazer a divulgação, compartilhar e divulgar o máximo possível a aula de religião. E depois dar o joinha para poder assim o nosso canal se levantar em assistência. É muito importante aprender a religião de Jesus Cristo. E há uma pergunta muito importante: para que fundou a Igreja Católica? Jesus Cristo fundou a Igreja Católica. A Igreja Católica foi fundada com a seguinte finalidade: a finalidade de salvar as almas, de levar as almas para os céus. E para pertencer à igreja é indispensável para entrar na igreja receber o batismo. E quem se afasta da igreja comete um pecado, o pecado de apostasia. Ou então se afasta da igreja por meio da excomunhão, comete um tipo de pecado, por exemplo, o pecado do aborto, ou a pessoa comete um pecado, uma alma consagrada a Deus, por exemplo, um sacerdote, e esse padre ele absolve o cúmplice do pecado. Ou então comete um pecado de heresia, pecado contra a fé. Então há uma excomunhão a esse respeito. Então os senhores e as senhoras percebem perfeitamente que a igreja ela foi instituída para encaminhar as pessoas para o reino eterno, o reino dos céus. E tem penalidades próprias para aqueles que desobedecem, fazendo um pecado que ofende gravemente, é um escândalo, ofendendo. Então é preciso de uma observação particular da pena e também do pecado. Agora a igreja, enquanto a igreja ela pode errar nos seus ensinamentos, enquanto fala em matéria de fé e de moral, não, a igreja não pode errar quando se trata dos bons costumes e o campo da fé, porque ela é infalível, ela é uma instituição divina para definir e ter assistência de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele diz: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. O Espírito Santo, o Espírito da verdade, vos ensinará toda a verdade. A igreja não era, mas quando se trata em questão social, como hoje em dia, cuidando de matéria social ou dos pobres, claro que a igreja pode, os seus ministros, os sacerdotes, até os papas, ou até mesmo os bispos, eles podem cair em erro nessa matéria. Mas quando ele ensina mesmo questão de moral e questão de fé, e tem a intenção de ensinar aquilo que Jesus Cristo ensinou, não peca, não ofende a Deus nosso Senhor. O Papa também é infalível. Nós falamos da infalibilidade da igreja enquanto tal, no seu todo. Agora o Papa é infalível? Ele é infalível sim, quando ensina aos fiéis nos que diz respeito à vida eterna. É só nesse ponto a vida eterna. E o São Pedro recebeu do nosso Senhor o seguinte instrução: roguei por ti para que tua fé não desfaleça, uma vez convertido, confirma os teus irmãos na fé.
Então, vocês estão vendo que realmente a autoridade ela pode pecar e pode se afastar e assim ele se converte. A fé e os bons costumes são ensinados de maneira infalível pelo Papa ou pelo concílio, presidido pelo Papa quando quer realmente gozar do caráter de infabilidade, da assistência do Espírito Santo em matéria de fé e moral. Então, as verdades de fé ensinadas pelo ministério da Igreja e pelo magistério infalível da Igreja chama-se dogmas. Nós temos o Concílio de Trento, que é dogmático, o Concílio Vaticano II, que é também... Não, o Concílio Vaticano II não. O Concílio Vaticano II não quis ser dogmático, mas pastoral. É o Concílio Vaticano I que foi dogmático. O Vaticano II não foi dogmático. E, portanto, pode encontrar erro. Quando não quer usar o caráter da infalibilidade, a gente não tem a mesma exigência de que um concílio dogmático, quando vai tratar de matéria de fé e moral. Eles trataram só de como conduzir a igreja em matéria pastoral. Por que a igreja e o Papa são infalíveis? A igreja e o Papa são infalíveis porque tem a assistência do Espírito Santo, o Espírito da verdade, e preserva a igreja do erro. E o próprio Nosso Senhor diz: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro parágrafo, para que fique inteiramente convosco o Espírito de verdade. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E São Paulo, apóstolo, chama a igreja de coluna e fundamento da verdade. Então, coluna e fundamento da verdade. Então, como é bom a gente aprender isto, saber sobre essa matéria. Pode salvar-se quem não pertence à Igreja Católica? Eu pergunto isso, pode se salvar quem não pertence à Igreja Católica? Quem por própria culpa grave, não pertencer à Igreja Católica, não pode se salvar. Sabe que precisa abraçar a Igreja Católica e não abraça, comete um pecado mortal e se perde. Por quê? Porque São Mateus, no seu Evangelho, ele diz o seguinte: tudo o que ligares na terra será ligado também nos céus, e tudo que desligares sobre a terra será desligado também nos céus. Então, vocês estão vendo aqui a importância da Santa Igreja Católica Apostólica Romana em matéria de fé. A gente não deve abandonar a igreja por nada. Mesmo que haja um escândalo, mesmo que haja algo que nós sentimos enganados por certos padres ou por certos bispos, pela escandalização em matéria de comunismo, são esquerdistas ensinando coisas que revolucionam a sociedade temporal. Nós, olhando para isso não é Igreja Católica. Nós não devemos abandonar a Igreja Católica. Nós devemos, pelo contrário, nós devemos aumentar nossa fé, rezar pela Igreja e lutar contra essas ideias erradas, porque só assim nós cumpriremos aquilo que São Paulo apóstolo diz: combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Então a fé deve ser conservada, não devemos abandonar a igreja, não entrar para outras religiões, porque é na igreja católica que nós vamos encontrar, mesmo que haja comportamento não bom, não edificante por parte
da estrutura eclesiástica, nós devemos continuar seguindo a Igreja Católica e rezando para que a Igreja Católica saia dessa crise. Então, meus caríssimos crianças, é esse ponto importante da fé, do 9º artigo, que fala da hierarquia, do papel da hierarquia, do papel da Igreja, de ensinar, de governar, de santificar. Esse é o papel da Igreja Católica, não é o papel econômico, não é o papel de pobreza. A Igreja sempre cuidou dos pobres, e Nosso Senhor no Evangelho diz: pobres sempre tereis, a mim nem sempre tereis. Quando Judas Iscariotes ele quebrou aquele alabastro, deixa que ela faz isso para a minha sepultura, Santa Maria Madalena, e disse: pobres sempre tereis, a mim nem sempre tereis. Então nós devemos procurar na sua justiça, a sua doutrina, a sua fé, os seus mandamentos, para possamos ganharmos o céu. E vou dar uma bênção. Quem ainda não se inscreveu, procura se inscrever no canal, procura divulgar, compartilhar os nossos vídeos para a propagação da fé. Peço às crianças do nosso colégio para divulgar para os seus coleguinhas, para os seus amigos, todo esse material de formação. A bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre vós, permaneça para sempre, no nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima semana, se Deus quiser.